Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte. Oi pessoal, esse é o podcast Do Outro Lado da Ponte. Para começar, nós vamos pelas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @do outro lado da ponte oficial. Nosso e-mail também é do outro lado da ponte oficial, @gmail.com, e pode deixar que nós lemos tudo. E vamos às apresentações? Eu sou Jéssica Cruz, meu Instagram é Jéssica_Cruz com 2 U's. O Facebook eu não lembro agora, mas aí você botar Jéssica Cruz você acha. E o WhatsApp é só pros mais íntimos. Adoro, manda nudes que ela gosta. Oi gente, eu sou o Jean Mendes. Quem quiser me seguir lá no Instagram é jean.mendesof. Só seguir lá que tudo meu tá lá no Instagram. E aí, pessoal? Eu sou o Anselmo Rodrigues. Meu Instagram é anselmo.rodrigues_. Me segue lá que a gente tá sempre trocando umas ideias lá no Instagram também. Tô fazendo a linha blogueirinho agora ultimamente. Bom, chega de conversa, né? Ou melhor, não, vamos conversar. Vamos conversar. Pelo amor de Deus, o programa acabou de começar. Vamos conversar muito e esse é o Do Outro Lado do Script. Vem com a gente. A senhora Disney adora causar uma polêmica e essa semana tivemos algumas e vamos comentar aqui pra vocês. Todo mundo sabe que tá rolando uma febre de live actions nesses últimos anos, né? Já tivemos Cinderela. Deixa eu te interromper. O que é live action? Live action é quando você pega... Eu sempre vejo isso, mas eu não sei o que é. Caro amiguinho ouvinte, você que não sabe o que é um live action, é quando você transforma um filme que é um desenho originalmente e você transforma ele num filme com pessoas ou reais, seres vivos normais. Live vida, entendi. Action, ação. Entendi. Entendeu? Obrigada, Isso que pode é prosseguir, desculpa interromper. Live action. A gente teve Cinderela, a gente já teve Branca de Neve, mas o da Branca de Neve foi bem ruim. Foi com a Kristen Stewart. Não, nada contra a Kristen Stewart. Tive o meu momento Crepúsculo, inclusive. Mas o filme, a história do filme não representa nada do que é a Branca de Neve. É aquela do Crepúsculo que não tem expressão facial, ela tá Essa feliz, daí. tá com Eu aquela acabei cara de de falar bunda. nada contra a Kristen Stewart, você Não, tudo também contra. não tenho nada contra, não. Não, é só um fato sobre a Não, é só pessoa. a forma como eu Gente, reconheço ela. Vocês têm que assistir os outros filmes dela. Tá. Esse Branca de Neve que ela fez foi bem ruim. O Eu Sou o número 4 que ela participa é uma merda. Não, mas Eu Sou o número 4 ela faz uma ponta. Mas mesmo assim, até na ponta ele é ruim. Vai assistir o trailer de As Panteras. Só isso que eu tenho pra dizer. Ela vai ser uma das panteras? Vai ser uma das Não panteras acredito novas. nisso. Não aceito. Ai, meu Deus. Nada Socorro. a ver, nada a ver. Enfim, live action. Tá. Branca de Neve. Vou pular dessa parte. A gente teve agora um mais recente, que é o Aladdin. Ai, maravilhoso, Amo de Paixão é muito bom! Bacana. Você estourou. Estourei o áudio todo. A gente teve o Aladdin agora mais recente. Já estão preparando Mulan, já saiu também o trailer de Mulan. Inclusive, quero deixar aqui o meu registro de indignação, que não tem música. O Mushu vão transformar o Mushu, que é um lagartinho, numa fênix. Ué? Não tem graça. E no trailer também ela não corta o cabelo. Então, assim, vamos estar refazendo o filme, tá bom? Ai, Como ela não corta o gente, cabelo? eu achei o trailer super legal do filme. Eu não vi ainda, vou assistir. Mas é uma atualização, é uma atualização da história. Não. No Aladdin também tem isso. Não. E eu amei o Aladdin. Não, tem que ter música. Vou vencer, seremos rápidos como um rio. Por favor, me empolguei. Se eu cantasse, todo mundo ia sair do podcast agora. Ainda bem que foi o Anselmo que cantou. Graças a Deus. Ai, socorro. Enfim, vai ter Mulan ano que vem, 2020. Esse ano vai estrear ainda semana que vem, né? Que é Essa dia 18. semana. Não, É semana que vem. É dia 18. Hoje é 18. dia 10. Dia 18 de julho estreia o Rei Leão, que a gente ainda daqui a pouco vai falar. Mas o mais falado desses últimos dias é a Pequena Sereia. Vamos estar falando agora aqui. Que eu nem gosto, Da mas eu pequena... vou assistir. Gente, quanto bullying comigo desde a hora que eu cheguei aqui hoje. Tô sofrendo bullying. Eu vou assistir dessa vez, mas eu não gosto não. Mas eu vou dar essa moral. Com direção de Rob Marshall. Ele tá fazendo aí agora a escalação de elenco.
elenco, né? Então, assim, já tem algumas contratações já certas, tem outras que ainda são negociações. Como a Melissa McCartney, eles estão... Pra você que não sabe quem é a Melissa McCartney, ela fez Mike and Molly. Ela fez um filme de policial com a Sandra Bullock, que eu esqueci agora o nome. Qual foi outro nome de filme da Melissa McCartney? Não sei nem quem é Melissa McCartney. Isso, tudo bom, Melissa? Manda um direct. Menina, ela é a garota da Pequena Sereia, que vai ser Pequena Sereia. Não, a Melissa McCartney vai estar negociando ela pra ser a Úrsula. Tá, então tô falando merda aqui. Tá mesmo. Ela fez Mike and Molly, que é uma série muito legal, inclusive. Eu assistia, mas eu não lembro dela. É a principal, ela é a Molly. Não lembro a cara. Já lembrei. A Pequena Sereia, que foi aí o grande boom, né, da coisa, que as pessoas estão comentando muito, as críticas estão muito duras, muito densas, é como é que é o nome? Hailey Bailey. Pra você que não sabe quem é Hailey Bailey, ela é uma cantora de R&B com apenas 19 anos. Ela e a irmã fazem vídeos, começaram a fazer vídeos covers Elas são gêmeas? São gêmeas. Começaram a fazer vídeos covers no YouTube. O boom dos vídeos covers dela foi quando elas fizeram Pretty Hurts da Beyoncé, que a própria Beyoncé notou elas no YouTube na época e fez um repost e enfim, gostou delas e eu acho que elas até são agora da gravadora do Jay-Z, inclusive. E aí a Hailey and Chloe, né, que tem esse apadrinhamento da Beyoncé, que a gente também pode dizer que é mãe delas, que parece um bocado. Podemos dizer que ela já está com a vida ganha. Eu também pareço com a Beyoncé. Eu também. Me dizem isso direto. Dentro do 40. Parece a Beyoncé. Explica para os nossos ouvintes o que é o 40. 40 é um ônibus. É um ônibus que eu tenho bastante ranço, na verdade. Porque ele é 40 Apollo Fazenda. Mas só que pegando aqui em São Gonçalo... No ponto da minha casa? Exatamente. Ele não necessariamente está indo pro Apollo. Às vezes ele está indo pra Fazenda. E aconteceu isso comigo essa semana. Duas vezes. No ônibus. 2 vezes. Mas enfim. A gente podia fazer um outro quadro só com você passando vergonha. Eu acho que ia ser ótimo. Enfim, gente. A Hailey Bailey foi aí a escalada, mas o que as pessoas não gostaram da escalação da Hailey Bailey, pelo que a gente pode perceber, porque o mundo hoje é muito crítico e muito ruim, é porque a Hailey Bailey é negra. Pois é. Aí falaram assim, mas sereia negra não existe. Amor, não existe sereia, tá? Se tu conhece alguma, manda aí pra gente uma foto. Ai, Por favor. Eu digo que eu sou uma sereia, mas não é de verdade, gente. Vocês acreditaram? Não é de verdade. Vocês ficam vendo aquele pessoal do sereísmo lá na praia? Entendeu? Lá em Botafogo, Ipanema, Socorro. posto 11. Socorro, ele sabe até o posto. Bom, a crítica tá sendo muito dura em cima da Hailey Bailey, por conta disso, por conta dessa questão racial, por conta da história da Branca de Neve, se eu não me engano, o filme original da Disney é de 89, e a Branca de Neve e a Princesa Ariel, no caso, eu acho que é uma princesa, na realidade ela não é uma princesa, que ela se torna uma princesa depois que ela casa com o príncipe Eric, mas acho que é alguma coisa perto ali da Dinamarca, algo do gênero. E ela, no desenho, pra quem nunca viu, ela é branca e ruiva, tem olho azul, o pai dela é um senhorzinho de barba branca, um tritão de barba branca também de olho azul, e lá as irmãs dela não tem mãe, todas... porque a Disney não gosta de mãe. Na realidade, É mesmo, né? a mãe da Ariel... Você falou um negócio certo. A Disney não gosta É de mãe. porque eles contam a história da mãe da Verdade. Ariel depois do filme, porque eles fizeram como se fosse uma série. É uma série de desenho. Uma série de teve desenho. desenho. Eu via quando eu era criança. E aí Eu não vi, eu não a mãe da Ariel, ela morreu, no caso, por conta de pescadores, entendeu? E aí, no filme, isso é meio que depois. A Ariel tem 16 anos também no filme. Enfim, tem todas essas histórias. O filme, eu acho um filme muito agradável. Acho que foi um dos primeiros filmes de princesa que eu vi na minha vida. Acho que foi a Pequena Sereia. E a galera tá caindo aí em cima, né, dessa escalação. O que vocês acham, Jean? O que você acha dessa escalação? Você acha que a cor influencia, não influencia? Você acha que precisa ter essa diversificação de cores na questão racial das princesas? Porque a gente sabe que não existe muitas princesas. Não, quer dizer, só existe uma princesa negra. Princesa negra. Que é a Tiana. Não, sim, sinceramente, falar... Então, o Caio fala que eu sou a Tiana. Ué, mas o que aconteceu? Depois eu explico essa história. Gente, vocês já viram a foto de Jean, né? Muito alvo. Como a neve.
Não, gente, mas depois eu explico por que o Caio fala que eu pareço com ela. Sobre esse caso específico dessa princesa, eu acho que a Disney, ela tá sendo muito inteligente com o que ela tá fazendo, e porque a Disney, ela tá atualizando os contos dela. Pra começar a história, vamos falar sobre o Aladdin primeiro. Vou explicar o Aladdin pra poder explicar o meu ponto de vista pra falar da Ariel. O Aladdin, a história original do Aladdin, não tem nada a ver do que foi o filme. Como todos os outros filmes de princesas da Disney, eles não são a história que eles contam, é uma atualização daquela história. E no caso do Aladdin, eles pegaram, colocaram um gênio diferente. Lembra que no começo falaram do gênio azul do Will Smith? Foi o maior uê. Cara, quando você vê o filme tá incrível. O filme tá incrível com o Will Smith. Então, cara, eu confio muito no calibre da Disney. Se eles estão colocando uma personagem negra, cara, é porque tem uma coisa muito importante pra fazer. E principalmente, a Disney, ela tá atualizando. Se você quer ver o filme da Ariel, branca, ruiva, dos olhos azuis, você deve ver o desenho, porque o desenho não vai deixar de existir. Entendeu? O desenho vai continuar lá. O que eles estão fazendo é uma atualização. No caso da Branca de Neve, eles deram um murrozinho em ponta de faca? Acredito, não ficou tão legal no Branca de Neve. Mas o Aladdin ficou incrível. Bela e a Fera foi praticamente idêntico. Realmente ficou legal. Eu gostei, porque foi muito igual. E o Aladdin também foi diferente em alguns aspectos, e iguais, idênticos em outros. Mas o filme foi incrível. Gente, só tenho coisa pra falar bem de Aladdin. Se deixar, eu continuo falando de Aladdin aqui mais 2 horas. Você tá falando de Pequena Sereia mesmo. Eu sei, mas eu precisava enaltecer Aladdin. Entendi. E quando eu me casar, eu quero estar vestido com a roupa do príncipe ali. Entendi. Anotou. A gente anotou. E você, Jéssica? Cara, eu acho que quem teve essa ideia pensou muito nas crianças negras que não têm representatividade alguma. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu nunca fui fã de desenho da Disney porque eu nunca me vi ali. Nunca tinha uma princesa parecida comigo. Nunca tinha, sabe, nenhum personagem que eu me identificasse e falasse assim, ali, mãe, parece comigo. Não tinha. E as crianças de hoje em dia estão tendo isso, que eu acho que já é a segunda princesa negra da Disney, não é? É a segunda. A primeira foi a Tiana da Princesa e o Sapo. E as coisas estão mudando, gente. Eu fico feliz. Eu vou assistir. Eu nunca fui fã de Pequena Sereia, nem de princesa nenhuma da Disney, mas essa Pequena Sereia eu vou assistir com certeza absoluta. A Larissa, querida, minha prima, que trabalha no cinema. Tudo bom, querida? Vamos conversar? Eu quero assistir a Pequena Sereia, bebê. Obrigada. Só um parêntese, a Melissa McCarthy, ela fez alguns filmes como Missão Madrinha de Casamento, que é um filme maravilhoso de comédia, A Espiã que Sabia de Menos, ela fez A Alma da Festa, Poderia Me Perdoar, As Bem Armadas, que eu falei que era o filme com a Sandra Bullock, ela fez o remake em 2016 de Ghostbusters, que é o Caça-Fantasma, justamente. É muito bom esse filme. Mike and Molly, como eu tinha dito, enfim, ela fez vários filmes muito, 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 muito legais. Inclusive, assistam, bota lá Melissa McCarthy, só pra vocês saberem quem é que tá sendo aí. Eu indico Uma Ladra Sem Limites. Eu indico As Bem Armadas e Missão Madrinha de Casamento, que é maravilhoso. Enfim, eu acho muito bom, voltando a essa história da Pequena Sereia. Eu acho muito interessante a gente dar essa diversificada em termos de princesa. Porque, como a gente já nota, né? A gente não tem uma princesa, muitas princesas negras, né? A gente só tem uma, que é a Tiana. E a história dela talvez tenha sido um bocado esquecida. Eu acho que a Disney fez essa princesa pra dizer que tem fez. Uma princesa negra na época. É da mesma forma que você não tem uma princesa, por exemplo, lésbica. As pessoas ainda dizem que a Elsa tem aí essa cena pós-créditos, né? Que a Elsa vai acordar. Aí tem o Fé. A Bela Adormecida. Eu acho a Bela Adormecida. É a Bela Adormecida. Não, a Cinderela já tá lá casada. A Bela Adormecida também já tinha acordado e já tava casada, né? Eu não sei se tá rolando esse easter egg aí maneiro. Eu ia gostar. Eu queria muito que a Valente fosse. Vai ver, a Elsa pode acordar a Valente. Que a Valente dorme? Eu nunca assisti esse filme. Nossa, o filme da Valente é muito bom. A Valente é muito legal. Pô, gente, eu não sou fã de filme da Disney. Inclusive foi um dos primeiros filmes também da Disney que a princesa, no caso, não precisa de nenhum homem pra poder salvar ela no final do filme. Mas também lembrando que é de outro estúdio, né? É da Disney, mas é da Pixar, não é? É, da DreamWorks. DreamWorks. Ah, tá. Enfim, gente, eu acho que é muito válido a gente abrir um pouco a mente em relação a isso. A história, o desenho da Pequena Sereia vai continuar lá, o filme original, com ela ruiva, de olho azul, verde, seja lá qual for a cor do olho, com a cauda lá verde também, com as conchas lá no peito, entendeu? Cantando, com linguado lá, maravilhoso. Inclusive, queria ser o linguado Miss Callen de tô aí aceitando essa coisa. Já que a Pequena Sereia vai ser negra, né? Nada mais justo que o linguado também ser negro. Eu seria um ótimo linguado. Posso até cantar as partes do filme. Ele não canta muito no filme, mas eu posso cantar, tá? Quem tá ainda não acharam Tritão. Vocês sabem quem tá
tá se oferecendo pra ser o tritão é o Terry Richardson. Terry o pai do Chris. É o pai do Chris, esse querido. Maravilhoso. Ele gravou, ele já postou foto, fez uma montagem no Photoshop, ele com rabo de peixe, e postou no Instagram. Cara, ia ser hilário, ia ser muito legal. Postou no Instagram, tipo, na capa do filme, e fez agora um outro post também, cantando músicas, uma música do filme também, da Pequena Sereia, que eu só esqueci qual é a música, acho que é Under the Sea. Eu esqueço as músicas em português, mas tudo bem. Ele gravou agora também com efeito assim de fundo do mar, assim, porque ele quer muito ser o tritão. E eu acho digno ele ser o tritão. Acho muito digno, acho que vai dar um queijo. Aí eu botava o Will Smith de novo. Mas aí vai ficar muito... eu botava o Will Smith pra tudo. Aí ele é muito bom. Mundo. Depois do que ele fez no Aladdin, ele tem que fazer tudo. Mas aí ele já tá como ser místico ali do Aladdin, entendeu? Como é que ele vai virar um tritão do nada? Não dá. De um gênio pra um tritão no mesmo ano. Vai ter crossover entre os dois. Se não tiver, não tem problema. Pode ser. Não, mas segundo a teoria, aquela teoria da conspiração aí, esse crossover entre Aladdin e a Pequena Sereia não existe. Teria que ser entre Aladdin, Tarzan e Frozen. Vocês não sabem da teoria? Não sei, tô boiando aqui do Que lado. isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês não sabem daquela teoria Não Pixar? sei. Não. Pelo amor de Deus. Conta rapidinho pra gente, que eu tô na curiosidade em nome aqui. de Jesus. Olha só, tem a teoria Pixar, tem gente que não acredita. Se Rebeca, você estiver ouvindo isso, ela talvez vai me crucificar, porque ela não acredita nessas coisas, mas eu não ligo, mas eu acredito. Eu acredito em teorias. E você vai amar a teoria Pixar. Porque, sabe, porque você nunca viu a Pequena Sereia. Você já viu a Pequena Sereia? Já. Não tem aquela cena do início que ela tá num navio procurando coisas de humano, porque ela é fascinada pelos objetos humanos? Então, dizem na teoria Pixar que aquele navio seria o navio dos pais da Elsa e da Anna quando eles estavam viajando. Nossa! E que afunda ali na tempestade. Já vi essa teoria, já lembrei de tudo. Mas continua pra quem não sabe. E que a Elsa e a Anna também seriam meio-irmãs. Não, meio-irmãs não. Seriam irmãs do Tarzan. Porque eles vão pra ilha, eles sobreviveriam na teoria Pixar, eles sobreviveriam, foram pra ilha, tiveram mais um filho no meio do caminho ali e tal, porque aquelas viagens de barco levavam muito tempo. E aí eles teriam tido mais esse filho, eles foram pra aquela ilha ali, pra aquela selva, mas eles acabaram morrendo por causa do jaguar, e aí o filho deles perdido seria o Tarzan. Na teoria Pixar. Então, e a cabeça explode. Seria esse crossover um super crossover. Mas isso aí é uma coisa que a gente conversa depois. Teoria. A gente tem que ter um episódio exclusivo para teorias da Disney. Vou mandar depois. Mas vamos falar de live action ainda, porque a gente ainda tá falando de live action. O próximo, que vai estrear semana que vem, que é um filme querido por muitas pessoas, eu acredito. Você que disse que nunca viu, né? O quê? O Rei Leão? Não, eu já assisti. Tô falando que eu não sou fã. Ah, tá. O Rei Leão vai estrear agora. Será na que, real, que o Rei Leão aquela não selva é a selva que os pais da Elsa ficaram, que o Tarzan cresceu Ih, gente, será? Lançou essa aí, hein? Ai, socorro. Dia 18 de julho estreia o Rei Leão, né? Que na real não é um live action, é um reboot, porque não dá pra fazer live action. Live action de animais, né? O que é, gente? É um pseudo live action. Não dá pra... o Rei Leão é um reboot, porque não tem como você fazer um live action com bicho. Entendeu? Porque aí você tá violando ali o espaço alheio dos animaizinhos queridos. Então, o desenho no filme, os animais são desenhos mesmo. No caso é computação gráfica. Computação gráfica. Igual o Planeta dos Macacos. Igual o Planeta dos Macacos. Não, Planeta dos Macacos são humanos que têm aquela tecnologia de pegar a expressão facial. E aí você coloca. Ali no Rei Leão é só computação gráfica. É só computação mesmo, senhora. Tá bom, entendi. E aí, a gente tem aí a surpresa, né, que no Rei Leão, na versão dublada, quem vai estar interpretando o Simba adulto é o Ícaro Silva. Se você não sabe quem é o Ícaro Silva, ele fez Malhação durante muitos anos. Ele também tá no ar agora como Verão 90. Esqueci o nome dele. Ele é o Tiziano na novela Verão 90. Não, em Malhação, eu esqueci. Em Malhação eu não lembro. Que tinha o Ogromóvel. Tinha o Ogromóvel, tinha o Cabeção, tinha o Mau, tinha... O Mau era o Cauã Raymond, o Cabeção era de ouro da Malhação. Assim. Pois é verdade. A era de ouro da Malhação. E quem vai interpretar a Nala, que é aquela a leoa que tem o par romântico do Simba já na parte adulta também, aqui na versão dublada, é a Isa. Pesadão. Palmas pra você, meu amor. Já nos Estados Unidos...
Quem vai ficar com a voz do Simba... Chuta, viado. Calma, do Simba. Calma. Do Simba é o Donald Glover, que é aquele rapazinho do clipe de This Is America. Se você nunca viu, bota aí no YouTube. This Is America. Muito bom, inclusive. E quem vai fazer a Nala? Ah, minha mãe. A mãe de Jéssica. Beyoncé. Querida. Querida, que vai fazer a Beyoncé, que já avisou pra Deus e o mundo que também vai lançar um álbum aí inspirado no filme Rei Leão também. Mas agora eu tenho o meu comentário pessoal aqui, a minha crítica. Eu gosto muito do filme, amo essa história, Rei Leão na veia aqui, maravilhoso. Não superei ainda a morte de Mufasa, até hoje tô aí, não vou superar agora. Já não superei no desenho, agora no filme então vai ser difícil, porque vai ser muito real. Ponto principal, os melhores personagens desse filme são Timão e Pumba. Ponto. Sim, claro. Não tem melhor. Tanto que o desenho, depois o prequel deles foi Timão e Pumba. Timão e Pumba são as melhores pessoas desse filme que você pode encontrar. Ok, obrigado. Ponto 2. Para as pessoas que gostam muito de Beyoncé, para os Beehive, para fãs e etc. Gente, o filme não é sobre a Beyoncé. Sim. Ela é a Nala. Sim, tem que reforçar isso. A gente tem que reforçar isso aqui, tá? O filme não é sobre a Beyoncé. A Beyoncé tá dublando a Nala, tá bom? A Nala aparece quando eles são crianças, que eles vão lá no perto do negócio dos ossos secos lá, que tem as hienas e tudo mais. Aí depois ele some por anos lá, né? Que ele vira grande, canta Hakuna Matata. A Nala só vai voltar lá pra perto do final pra ela falar pro Simba, volta pra casa. Aí antes deles falarem, ela falar volta pra casa, eles cantam: essa noite o amor chegou e veio pra ficar. E aí, entendeu? Tá cantando pra humilhar a gente, né? Mentira. Só pra humilhar a gente, não fala que canta muito, né, gente? Eu também canto bem, mas eu não gosto de ficar me mostrando. Mentira. Aí... Tô zoando, sabe? Você canta muito. Continue assim. Obrigado. Faz uma música pra mim? Faço. Então tá bom. Você canta no meu casamento? Canto. Ai, muito obrigado. Aí a Nala só aparece nesse ponto mesmo. E depois quando o filho do Simba com a Nala nasce, aí é isso que acontece, tá bom? Fora disso, é blasfêmia, tá bom? Não, mas ela aparece só no final do filme e já fica prenha? Não, aí tem o momento ali, né? Ah, tá. Entendeu? Rápido, Tem que né? Leãozinho rápido. Tuna, batata. Hakuna Matata. Leãozinho rápido. Maravilha. Enfim, eu só tô falando isso porque eu tô vendo muitas pessoas na internet falando, muito empolgadas pra participação da Beyoncé. Ai, Beyoncé. Sim, a Beyoncé é uma ótima performer, uma ótima cantora. Amo Beyoncé, sou um pouco fã da Beyoncé também. Perfeito sem defeitos? Nunca errou. Se errou, eu não lembro. Mas... Beyoncé tem um defeito, a sobrancelha dela, não gosto. Não gosto. Fala com a sua mãe, você tem que mudar. Eu estou querendo aqui criticar a sobrancelha dela que eu não gosto. Socorro, eu nunca tinha parado pra perceber a sobrancelha dela. Eu não gosto da sobrancelha dela. Acho que foi uma coisa que eu nunca percebi a sobrancelha Nem dela. eu nunca pensei nesse detalhe. Eu já. A gente fica ali procurando uma coisa. O defeito, né? Tem que procurar alguma coisa. É uma coisa que você foi capaz de achar foi a sobrancelha dela. Sim, a sobrancelha dela. Eu fico assim quando esses caras galã muito bonito, tipo Ian Somerhalder, Cauan Raymond. Eu fui de um Ian Somerhalder pra um Cauan Raymond no pulo, né? Não é bonito, não. Ai, eu acho ele lindo. Esses caras que são galã aí e tal, eu fico, gente, com certeza deve ter um mau hálito ali, deve ter um chulé. Claro. Não é possível essa pessoa ser tão bonita daquele Deve ser grosso. Mal educado, deve arrotar em Igual o Léo Santana. Eu sei o defeito do Léo Santana, mas eu não vou contar. Quem vai é que ele Léo Santana, escuta. gente? Léo Santana, gente. Da Glória Groove? Da Ludmilla, da Bahia. Tá, aquele moço. O que tem ele? Eu quero saber qual é o defeito dele. Ai. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa. Gente, a gente tava falando Que de conhece Rei Leão. ele. Ficou com ele e foi lá finalmente com ele. Gente, a gente tava falando Aí, de Rei Leão. Quero saber. Gente, Rei Leão. Eu tô falando do Rei Leão. Aí o Rei Leão levou a... Como é que é o nome da... A Nala. A Nala pros finalmente lá. Pra fazer O Hakuna Matata. O Hakuna Matata. Eu não sei como é que a gente entrou nessa parte. Aí- Ai, mas eu quero saber. Aí ela falou pra todo mundo, né, que ele não olhou pra ela em nenhum momento. Parecia que ele estava tendo relações com ele mesmo, porque ele só olhava pra ele. Ele ficava se olhando no espelho. Quando ele não tava se olhando no espelho, ele tava se olhando assim, ó. Ai, não dá para as pessoas verem o que eu tô fazendo. Mas ele ficava se olhando só. Ele não dava nenhuma atenção pra mulher. Parecia que ele estava tendo relações com ele próprio. Entendi. Entendeu? Essa é uma cena pós-créditos que vai ter no E filme. que ele é meio rápido.
também. É uma cena pós-crédito. Eu vou falar, gente. Eu vou falar mesmo, porque ele não vai escutar isso aqui mesmo. Ou vai, duvido. ou vai. É uma cena pós-crédito. Nossa audiência é extremamente ampla. E muita gente ouve a gente da Bahia, tá? Sério? Sério, vocês não abriram pra ver, não? Um beijo pro pessoal que ouve a gente da Bahia. Eu queria ir na Bahia. Léo, eu gosto muito de você. Olha Léo. a falsidade, eu vou cortar essa Não, mas edição. tô falando, o melhor show que eu fui na minha vida foi de Léo. Eu adoro o Léo Santana, eu Léo falo Santana mesmo, é eu adoro. maravilhoso. Eu gosto da música nova da Ludmilla com ele. Por mais que ele esteja meio gritando, a voz dele ficou se desce, empina da bunda. Mas a música... Gente, eu tava na Disney. Ei, gente, a gente tá pulando muito os assuntos. Vamos voltar pro tava foco? na A Disney. gente Vamos foi de pro Rei foco. Leão pro Hello Mundo. Eu ainda tô na Disney. Não, então vamos lá, tadinho do meu amigo Anselmo. Vamos lá, que Gente, esse podcast vai ficar gigantesco, vai dar 3 horas. Eu fiquei chocada. Como é que fugiu? Gente, não quero nem falar. Ok, Rei Leão, Beyoncé. Ela vai lançar o álbum. Ó, vou terminar. Ela vai lançar o álbum, tá? O Anselmo tá triste. Vai lançar um álbum aí. Já tem música nova dela aí que se chama Spirit no Spotify. E é isso. Ouça aí, galera. Você já pode ir pro próximo assunto. Depois desse assunto, vamos passar para o próximo com mais energia e ânimo. Eu vou Vamos beber uma pro- água. Tchau. Vamos agora pro quadro do outro lado da música. E no quadro de hoje eu trago mais rap, com certeza, porque é o que eu escuto, é o que eu consumo, o que eu faço, todo mundo pede me escutar também. Verdade. Não é verdade, meninos? Então. Nunca eu ouvi tanto quero- rap na minha eu- vida. Eu quero intimar todo mundo a escutar e principalmente assistir o clipe de canção infantil que a gente chorou hoje aqui sentado no sofá. Anselmo chorou, não chorou, Anselmo? Chorei. Anselmo chorou mesmo, o Jean só ficou arrepiadinho, mas se assistir de novo, ele Não, eu assistiu chorei, errado. só que eu tive que fingir que sou educado, daquela lá que nem já dá uma limpezinha assim, entendeu? Gente, essa música é do César MC. Ele é um rapper de 22 anos, lá de Vitória. Esqueci o nome da comunidade que ele mora agora, lá em Vitória. E eu já sabia que ele era campeão do duelo de batalhas nacional. Não sei, você já ouviu falar? Uhum. Então, ele é campeão do nacional. Quer dizer, o cara é brabo, brabo, brabo na rima. Mas eu não sabia que esse prêmio ele ganhou em 2017, se eu não me engano. O que eu não sabia é que em 2019 ele ia vir com essa música pra acabar com o meu psicológico, o psicológico de todo mundo. Porque tem muitas referências nessa música. Ele traz referências fortíssimas. Ele fala sobre violência policial, ele fala sobre preconceito, sobre racismo, sobre a mudança da fase infantil para a fase adulta, e a gente consegue sentir esse impacto. Parece que com a correria da vida a gente não sente que a gente já deixou de ser criança e nos tornamos adultos, mas assistindo esse clipe ou escutando essa música, a gente tem esse impacto. Eu acho que é esse impacto que emociona. Não sei, pra mim, pelo menos pra mim foi. Ele faz referências a músicas da Xuxa, por exemplo, dos 5 Patinhos. Ele faz uma alusão àquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro, dos 5 meninos que saíram pra passear e nunca mais voltaram pra casa porque a polícia disparou mais de 100 tiros no carro. E ele faz, sabe, essa comparação da música da Xuxa com esse crime que aconteceu no Rio. Eu não sei há quanto tempo, acho que há uns 2 anos. Ele fala sobre os 80 tiros por engano, entre aspas, né, que o exército deu num carro de uma família. E é uma música realmente muito, muito, muito forte e muito necessária para os dias que a gente tem vivido hoje. E quando a gente vê no final das coisas, a gente já tá chorando pra caramba. Fala, Anselmo. Cara, eu chorei muito. Sério. Eu nunca tinha assistido um clipe dessa forma. Eu nunca tinha ouvido uma música que retratasse uma verdade muito grande. Quer dizer, já ouvi. Mas essa eu acho que tá muito mais explícita, tá muito mais perto da nossa realidade brasileira, perto do que a gente vive, perto do que a gente vê na TV. A gente não só vê na TV, mas como a gente às vezes
A gente vê no nosso bairro, né? A gente vivencia isso o dia inteiro, Anselmo. Assim, eu vou te cortar só porque você falou isso. Óbvio, que a gente... Eu sou desse. Não, você falou que a gente vivencia, cara. E isso independe, cara, desse caso do pessoal que morreu lá na Pavuna com os 80 tiros, dos 5 jovens. E aconteceu comigo, eu contei pra vocês um pouco antes de a gente começar a gravar o podcast, quando eu tava ouvindo essa música, eu só consegui lembrar do que aconteceu comigo. Quando nós estávamos gravando o último episódio que foi pro ar, semana passada, eu fui sair com meu marido e uma amiga nossa, e a gente foi buscar ela em Alcântara e voltamos pela Alameda pra gente poder pegar a ponte Rio-Niterói. Quando nós estávamos na Alameda, tinha um carro de polícia totalmente apagado. E ele tava andando devagar, ele tava na pista de alta velocidade, mas ele tava andando devagar. E aí eu joguei pra pista do meio pra poder passar por ele. Quando ele viu que eu tava me aproximando dele, ele freou o carro, jogou o carro da polícia pra cima de mim. Um fuzil de fora, com tudo assim, sabe? Você já via que já tava na maldade, sabe? E aí eu falei, amor, abre a janela. A Kelly, nossa amiga, também abre a janela pra eles verem a gente. E aí, não bati por muito pouco. O pneu cantou mesmo, sabe? Se eu não tivesse tido um reflexo tão rápido, provavelmente eu teria batido no carro deles e talvez nem tivesse aqui. E quando abriu a janela e que viram que... Eu fico até triste de falar uma coisa dessa, porque... É triste ter que falar isso que eu vou falar agora. Mas quando a gente abriu a janela e eles viram 3 jovens brancos, bem arrumados, eles não falaram uma palavra. Eles só disseram, vai embora. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chocado. Isso foi algo que mexeu muito comigo. E eu ouvindo essa música, porque nunca tinha acontecido algo nem perto disso comigo. E quando eu ouvi essa música, só veio esse momento na minha cabeça. Desculpa, Anselmo, por te cortar. Não, mas eu já tinha terminado mesmo. Não muito tinha muita triste, coisa pra falar. É muito triste o rumo que as coisas estão tomando, sabe? Que a pessoa já é definida pela cor da pele, pela roupa que ela tá vestindo, sabe? Não tem nem direito a ser questionado, sabe? Primeiro a polícia atira, depois a polícia vai descobrir que não. O cara tava indo pra uma festa, tava indo lanchar, tava voltando da casa da namorada e não tinha nada a ver com o tráfico. Hoje em dia, a gente vive uma sociedade de rótulos, né? Sim. Não é só totalmente. por cor não é só por cor. Coisas do gênero. A gente vive... Se você é preto, você é bandido. Exatamente. Ou se você não gosta de futebol, você é viado. Exatamente. Se você não faz, sei lá, determinada coisa, você é isso, você é aquilo. E as pessoas vão sempre colocando... A gente vai vivendo como se a gente fosse um produto de supermercado, sabe? Isso e aí, a gente é rotulado o tempo todo. E a pessoa vai te colocando ali uma taxa ali, ó. Você é preto, você é isso. Você é branco assim, você é isso. Você é dessa cor assim, você é isso. As pessoas estão pagando com a vida por isso, né? Pois é. O que é mais triste. Se as pessoas fossem só pra falar, falem o que quiserem. Mas tem gente pagando com a vida. Isso é muito Eu queria fazer muito uma pergunta pra vocês, assim. Eu sou gay e eu sempre soube que eu fui gay. Então, durante a minha vida toda, eu sempre tive que me provar o tempo todo. Se eu era um bom aluno, não podia ser um bom aluno. Eu tinha que ser o melhor aluno. Se eu quisesse liderar alguma coisa, não podia ser um bom líder. Eu tinha que ser o melhor líder. E eu tinha que me provar o tempo todo pra eu não ser rotulado como o gay, o viado. Porque se você não for bom, se você não for o melhor, você não é ninguém. Você é só o viado. Então eu passei a minha vida inteira tendo que me provar. E foi algo que foi, na minha adolescência, foi muito pesado. E pra vocês, como é que foi isso? Quem vai pra mim? Go on. Posso falar? Ladies first. Ih, começa não. Let's go, amiga. Então, pra mim, eu vivi muito tempo sem nenhuma perspectiva. Eu pensava, eu sou negra e o que resta pra mim é ser operadora de caixa de mercado. Minha mãe sempre foi empregada doméstica e eu pensava que eu também iria ser empregada doméstica. E era isso, eu pensava, faculdade não dá pra mim. Faculdade não é pra mim, eu nunca vou entrar numa faculdade. No máximo eu vou me formar no ensino médio, olha lá, vou casar com um cara pobre também, que não nenhum problema ser pobre, gente. Vou casar com alguém sem perspectiva também, e vou ter 50 filhos, e vou viver pedindo dinheiro pra comprar gás. Quando eu era criança, era essa mentalidade que eu tinha. Eu ia fazer um shade, mas eu vou ficar muito quieto aqui, porque eu vou ser muito criticado.
era essa mentalidade que eu tinha, de que a minha infância foi bem pobre mesmo, e eu pensava que eu nunca ia conseguir sair daquela pobreza. E as coisas mudaram, né, queridos? Graças a Deus. E você, a gente demora muito pra mudar a nossa visão de mundo. A gente não enxerga um mundo melhor pra gente. Parece que não tem espaço pra gente. Mas tem sim. A gente só precisa se esforçar um pouquinho pra poder enxergar. Eu sempre fui muito rotulado. Pelos meus gostos, pelo meu jeito. Eu sempre fui taxado de viado, mesmo não sendo, nunca me identificando como. As pessoas sempre me colocaram dentro do armário e sempre me tiraram dentro do armário, porque eu nunca gostei de jogar futebol na época da escola, porque eu não sou obrigado a nada. Então eu não jogava futebol com os meninos, porque na época da escola era isso, né? Menino joga futebol, menina joga queimado. E eu não queria jogar futebol, eu queria jogar queimado com as meninas, mas não porque eu era gay, porque eu queria jogar queimado, porque queimado pra mim era muito mais legal, muito mais divertido que futebol. Então eu sempre tive isso, essa batalha contra a opinião alheia. Então isso pra mim, hoje... Tô fazendo terapia, inclusive, pessoas façam terapia, estamos aí tomando um antidepressivo, estamos tomando várias coisas aí pra poder, né? Porque amenizar. A mente fica bugada, você fica meio zoado. Mas quando na minha adolescência, e ainda mais por ter começado a dançar com 15 anos, ter feito balé clássico, ter dançado jazz, sapateado, enfim, ter me voltado para completamente áreas artísticas da minha vida, que eu sempre tive tino para isso, as pessoas sempre olharam para mim com esses olhos de julgamento, tipo, ou com um olhar de tipo, você é viado, né? Ou tipo, tá, você quer dançar, mas e algo que te dê dinheiro? Sabe? As pessoas nunca souberam respeitar muito bem isso. Então, eu passei um tempo muito difícil, assim, mentalmente, lidando comigo mesmo, sabe? Tipo, por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas me tratam dessa forma? O que eu tenho que fazer pra não parecer, pra não ser, sabe? E hoje em dia, já nessa fase mais adulta, fazendo muita terapia, eu entendo que as pessoas vão falar, vai ter gente que vai falar, que vai gostar de você, não vai gostar. Sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa. Alguns amigos sempre falam isso pra mim, e eu acho que eu tô aprendendo a lidar um pouco mais com isso. E a gente sempre vai ser criticado, a gente sempre é criticado. Sempre vai ser criticado. Tipo, um homem, negro, artista, ou você, tipo, as pessoas começam a idealizar muito a sua sexualidade, o que você... Ou te chamam de vagabundo. Ou se você, por exemplo, que as pessoas costumam muito falar, eu ouvi muito isso a respeito de pessoas que fazem rap, que são drogados. Sim, claro. Então, e é uma visão que muita gente tem. São sempre esses 3 rótulos ali. Então você tá sempre ali beirando. Critica a polícia, mas é defensor de bandido. Exato. Então você tá sempre liberando alguma coisa ruim aos olhos das pessoas. Então, mas eu acho que se você é viado, você é puto, entendeu? Pois é. Vai morrer de AIDS. Não, é verdade. Eu já ouvi isso. Assim e eu já ouvi isso dentro da minha família. Pois é, são realidades completamente difíceis. Inclusive, eu não sei se pessoas que ouvem a gente passam por isso diariamente ou já passaram por isso. Inclusive, se você passa e você quiser contar a sua história, por favor, fique à vontade no nosso Instagram, no nosso e-mail. A gente adoraria ler essas mensagens e falar aqui também. Se você também quiser que a gente não fale, a gente não fala, mas a gente obviamente respeita isso. Mas é sempre bom a gente poder estar compartilhando, eu acho que um pouco do que éramos, do que somos e do que pretendemos ser. Então, estamos juntos, todos nós. E escutem e assistam Canção Infantil, por favor. Não vale só a pena você ouvir. Só a música clipe... só no Spotify. Eu acho que o clipe ele complementa muito a música. Sim. Ele é incrível. O clipe é incrível e é utilidade pública. Utilidade pública. Ai, gente, estamos aqui falando coisa tensa, falando de coisa mais legal, princesa da Disney. E que me cortaram pra falar de outra muitas coisas. Não entendi, sou eu ou não é? Não, é você, mas me cortaram. Desculpa a minha ignorância. Me cortaram na hora da princesa da Disney ali. Gente, não deixa. Só voltando, eu posso contar por que o Caio me chama? É verdade, você da Princesa Negra? Esqueci o nome dela agora. Tiana. A Tiana. Por quê? Porque a Tiana ela é cozinheira. E o sonho dela é ter um restaurante.
E como, não sei se o pessoal aqui do podcast sabe, eu sou cozinheiro também. E eu trabalho muito na cozinha. Eu sou uma verdadeira gata borralheira, gente, porque eu ralo muito, você não tem noção. Socorro. Eu ralo 18, 20 horas por dia, às vezes, pra poder pagar a faculdade. Mas não reclamo do meu trabalho, porque é graças ao meu trabalho que eu tenho conseguido fazer muita coisa. Então, é por causa disso, porque eu trabalho muito e trabalho muito na cozinha. Além de fazer as minhas fotos, de fazer outras coisas que eu faço também, eu também trabalho muito na cozinha, mas a cozinha é o que trabalha mais pesado que a mão na massa. Por isso que ele fala que eu pareço com essa princesa. Tá bom? Então agora nós vamos pro nosso quadro do outro lado. E agora nós vamos pro nosso quadro do outro lado da política. E hoje eu trouxe um tema que é muito importante para nós analisarmos, que é a reforma da Previdência. Eu vou tentar fazer isso da forma mais simples possível, ser uma fala bem tranquila, pra gente poder entender o que é essa reforma da Previdência e o que tá vindo por aí. Nesse momento, a reforma ela tá passando pela Câmara dos Deputados, sob a presidência do Rodrigo Maia, e tá tendo um grande impasse com relação aos estados e municípios. Porque os estados e municípios têm sido a questão mais importante da reforma da Previdência nesse momento que nós estamos vivendo nessa semana. Por quê? A reforma da Previdência sendo aprovada, independente se você é a favor da reforma ou se você é contra da reforma, ela vai trazer uma redução de gastos muito grande para o governo federal, e esses recursos que vão deixar de ser gastos com a Previdência vão poder ser gastos em outras áreas que são importantes para o governo. Os estados e os municípios do Brasil hoje também estão quebrados, e eles precisam fazer a reforma da Previdência dos estados e dos municípios deles. Só que os congressistas, os deputados federais, não querem incluir isso de forma nenhuma. Por quê? Olha que pretexto ridículo dos deputados com relação a isso. Se a reforma dos estados e municípios for aprovada agora na Câmara dos Deputados, só quem vai ter o desgaste político por estar fazendo algo para o Brasil são os deputados federais. Ou seja, os prefeitos, governadores, deputados estaduais e vereadores não vão ter o ônus da reforma da Previdência. Ou seja, eles vão ter pessoas falando mal deles. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dividir a parte ruim da reforma da Previdência, estados e municípios também perderem cacife político com a população que é contra a reforma da Previdência. Qual é o grande problema disso? É que daqui a alguns anos, os estados vão terminar de quebrar e eles vão pedir ajuda para quem? Para o governo federal. Ah, tá. Achei que eu tivesse completado, mas eu também, eu já tava aquecendo nervosa. Igual fico na sala. Eu fiquei um pouco nervoso. Pra quem eu tava, gente, eu não sei. Ainda bem que ele completou isso. Já bem que eu completei, né? Gente, então, eu acho que vou ter vão que até no banheiro de novo trocar trocar fralda. Olha. Então, eles vão ter que pedir ajuda pro governo federal novamente. E aí o governo federal vai ter que ajudar esses estados. E, ou seja, o dinheiro que vai economizar com a reforma da Previdência vai ter que gastar de novo com estados e municípios. Estão tentando fazer o que pode para passar na Câmara dos Deputados e até agora não foi aprovado e, pelo que me parece, não vai ser aprovado. O presidente do Senado, que para quem não sabe, uma reforma ela tem que passar primeiro pela Câmara dos Deputados. Sendo aprovada, ela vai para o Senado Federal. O Senado Federal tem que aprovar. Se o Senado Federal fizer qualquer alteração, o trecho de alteração volta para a Câmara dos Deputados para serem analisados novamente. E aí volta para o Senado sancionar. E se não tiver acordo, vai ficar indo e voltando a vida inteira. E o que for aprovado vai ser colocado para rolo, vai ser efetivado. O presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, falou que no Senado Federal não passa a reforma da Previdência se os estados e municípios estiverem dentro dela. E aí tá o nosso questionamento sobre a reforma, e ela é importante, gente. Eu queria agora ouvir um pouco a opinião da Jéssica e o Anselmo sobre o que eles acham realmente sobre a reforma da Previdência. Eu acabei de descobrir o que é. E a gente tem um pouco de um bate-papo sobre isso. Eu sei que a Jéssica tem uma opinião um pouquinho mais formada. Eu não tenho não, lindo. Eu acho que isso aí é muita coisa pra pessoa muito inteligente. Eu sei de música. Eu fico aí com a parte do jornalismo policial, né? A gente gosta de cobrir um tiroteio, um despejo do prédio da Caixa, uma manifestação. Mas essa coisa aí dá muito complicado. Eu acho que no final das contas vamos ser todos roubados. Mas...
Então, gente, afirmar. É uma reforma. Toda reforma, ela vem necessariamente, provavelmente, pra economizar alguma coisa. Eles querem economizar alguma coisa pra investir em outras coisas. Só que eu sei que essa economia não vai ser investida em porcaria nenhuma, entendeu? Não vai. Só isso mesmo que eu queria dizer. Eu não sou capaz de opinar. Não, eu acho que no final das contas eles vão pegar esse dinheiro dessa economia que eles querem fazer e enfiar tudo no bolso deles que já tá, entendeu? Transbordando dinheiro. O meu aqui, minha conta não tem nem R$50. Isso não vai ser benéfico pra mim, eu tenho certeza. Então, deixa eu explicar uma coisa. A reforma da Previdência, na verdade, ela não vai economizar dinheiro. Porque o dinheiro vai continuar entrando na frequência que vai entrar. Porém, o que a reforma faz é estancar o crescimento. Você acha isso bom? Eu acho que é necessário pro Brasil. É só você parar e analisar friamente os números da Previdência. O que a gente tem no Brasil? Você vai analisar? Se eu analisar, eu vou analisar também. Olha, você me respeita. Gente, olha, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível pra todo mundo entender. O que acontece? O Brasil, quando a Previdência foi formada, há muitos anos atrás, nós vivíamos um Brasil onde tínhamos muito mais jovens em idade produtiva do que idosos pra se aposentar. Então, nós tínhamos, na época, cerca de 10 jovens, 10 pessoas no período da vida de trabalho para pagar uma aposentadoria. Porque, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a Previdência funciona no Brasil da seguinte forma. Quem tá trabalhando hoje paga quem tá aposentado, entendeu? Ou seja, você não tá pagando o INSS hoje pra sua aposentadoria amanhã. Não, você tá pagando hoje... eu tô pagando hoje pra aposentadoria do meu avô e da minha avó. Exatamente. Peguei R$20 com ele hoje que eu não vou devolver. Bom saber. Entendeu? Obrigada. Aí é isso que acontece. Só que o que aconteceu? O Brasil, ele tá envelhecendo, a população tá ficando mais velha. Me respeita que eu uso Renew. Ou seja, nós temos menos jovens trabalhando para pagar um número maior de idosos aposentados. Hoje, se eu não estou errado... Então por que não tem emprego pra gente que é jovem, tem menos jovem, a gente é jovem, tá aqui agora, não tem emprego. Jovem ainda. O que tá acontecendo? É difícil, complicado. Essa matemática aí tá errada. É muito complicado. E aí a gente tem hoje, se eu não me engano, são 2 ou 3 jovens pagando para um aposentado, entendeu? Ou seja... Mas o jovem tá desempregado, como é que faz? Nós somos 3 jovens desempregados. Tá pagando nada pra ninguém. Eu sou meio, eu sou microempreendedor individual. Eu tô... Então você contribui? Eu contribuo. Somos 2 desempregados. Então somos 2 desempregados que não estamos pagando nada pra ninguém. Eu tô só aquele meme da Nazaré, aquele que você fica que ela dá conta. Eu tô só esse meme. O fato de eu ter um trabalho não significa que eu esteja com dinheiro. São coisas bem diferentes, tá? Sim, mas você tem um trabalho que já é uma coisa aí. Entendeu? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí o que acontece? Essa reforma da Previdência é justamente pra isso, pra gente estancar esse crescimento. E que se você parar e analisar friamente, eu não tô falando que um idoso não mereça receber mais, eu não tô falando que um servidor público não mereça receber o salário dele. Eu tô falando e tô mostrando matematicamente que é impossível manter esses salários da forma como eles estão. Não é que seja justo. A reforma, infelizmente, ela não é justa. Mas a gente parar e analisar pro Brasil hoje, você pegar uma pessoa que recebe 2 salários mínimos no Brasil hoje, ela é uma privilegiada. Um salário mínimo é muito privilegiado, sim. Sabe por quê? A média do brasileiro hoje é R$1.400 de salário. Nunca entendeu? recebi isso. É a média. Ou seja, a gente ganha mais, a gente ganha menos. Então se você ganha 2 salários mínimos, que é cerca de R$2.000, você é uma pessoa muito privilegiada no Brasil hoje. É mesmo. Entendeu? Então, assim, e a gente tá falando de pessoas... A reforma da Previdência, ela tá diminuindo os salários de quem vai se aposentar de pessoas que têm um salário de 20, 30 mil. Então é uma reforma que ela tá vendo muito mais quebrando benefícios de pessoas que têm muitos benefícios de pessoas que não têm. Porque o pobre, que ganhou um salário mínimo, ele vai continuar se aposentando com 65 anos de idade e recebendo um salário mínimo. Vai continuar o que era. E a pessoa que mal tinha dinheiro, que nunca contribuiu, vai continuar recebendo aquele auxílio de um salário mínimo por mês. Entendeu? Ou seja, a reforma ela tá atingindo as pessoas que mais ganham. As pessoas que menos ganham, que recebem 1, 2 salários mínimos, elas basicamente não estão sendo afetadas. Então por isso que eu, Jean, sou a favor da reforma. E nem beneficiados. Conseguiram entender o que é a reforma da Previdência? Que o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o quê? E o motivo? Todo mundo já conhece aqui o de cima, sobe e o de baixo desce. E bom, se bom, se bom, bom, bom.
Nossa, cara. Como é que as meninas, né? O nome desse grupo? As meninas? As meninas, são meninas. As meninas. As meninas pareciam que já estavam sabendo o que ia acontecer. Elas já tinham a noção de tudo, cara. Essa música define o Brasil de todas as formas e maneiras. Define de verdade. Justamente. Pessoal, dizia Cazuza, o tempo não para. O tempo não para. Pra gente finalizar o quadro do outro lado da política, eu queria convidar vocês para vocês deixarem comentários pra gente, seja pelo nosso e-mail, seja pelo Instagram, pra falar se vocês realmente estão gostando, se os assuntos são interessantes pra vocês, tá bom? Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito desse tipo de assunto, então eu queria realmente ouvir a opinião de vocês. Não sei, não tá quase dormindo aqui, só porque falou de política. Mentira, olha o bullying, tô sofrendo racismo. Vamos tá dando aqui continuidade aqui, né, queridos, amados, queridos idolatrados. Nas últimas semanas eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, @do outro lado da ponte oficial. Se você que tá chegando agora, segue a gente lá. A gente até falou agora no início do podcast, inclusive. E a gente tava lá pedindo pra vocês contarem umas tretas, pra darem sugestões pra gente do que a gente poderia falar. E falaram de algumas coisas pra gente, deram algumas sugestões pra gente. E uma sugestão, hoje não é exatamente uma treta, assim. A gente vai dar só uma opinião por cima sobre o que a gente acha, sobre o que a gente entende um pouco sobre esse assunto. O do outro lado da treta, pra você que não sabe, é um quadro que a gente fala um pouco sobre a vida alheia, tá? A gente recebe aqui algumas coisas pra gente falar, pra gente comentar. O quadro da semana passada foi um dos meus favoritos, inclusive. Foi o do sim. Boy Lixo, que eu amei falar Lixo. daquele quadro. Inclusive, se você não ouviu, clica no coisa aí de cima do Spotify. E hoje pediram pra gente falar sobre relacionamento à distância. Eu, particularmente, nunca estive num relacionamento. Eu já disse aqui, eu escolhi esperar. E... Mentira. Não, mas você já beijou na boca. Chorando. Nunca você é beber. Sacanagem. Ah, tá. Não, mas assim, faz tanto tempo. Não, mas assim, eu acho que a pessoa ser virgem nem me coisa tanto. Tenho vários amigos, mas beber, gente, não faz existe mais tanto isso, tempo não. que eu não beijo na boca que eu acho que eu já virei bebê de novo. Já tem umas teias de aranha. Minha sobrinha com 10 meses, ela não é mais bebê. Que elas vêm aqui na nossa boca e já lascam. Já mete uma língua, né? Enfim, vamos lá. Vamos estar falando sobre relacionamento à distância aqui. Jéssica, vamos. O que você acha sobre relacionamento à distância? Eu acho que é o que pode dar certo. Por quê? Porque a pessoa ali no meu cangote 24 horas por dia não dá certo. Mas relacionamento à distância, nesse caso que eu tô me referindo, é tipo... Você aqui no Apolo, no caso, você morando no Apolo. Não, eu já tive, na verdade. E uma pessoa, tipo, morando em outro estado. Não, eu já tive, na verdade. Mas era assim, de bairros diferentes, só que a gente nunca se encontrou. A gente conversava pelo Facebook, sei lá, a gente ficou uns 2 anos conversando e tinha aquela coisa e fazia coisinha também por mensagem. Meu Deus, as pessoas vão escutar isso. Ai, eu quero saber mais detalhes sobre isso. Mas só que a gente nunca se encontrou. Gente, é a segunda vez que ela puxa uma sardinha sexual nesse episódio. Ela precisa. Eu tô nervoso. Jean, sai, vai beber uma água. O que você acha sobre relacionamento à distância? O que eu acho sobre isso, cara? Então, primeiro eu acho que pra um relacionamento à distância dar certo, as duas pessoas têm que estar trabalhando. Tem que ter dinheiro pra visitar uma outra. Não, sério. Tá, ok. Eu vou explicar por quê. Eu já namorei à distância. Pra mim só dinheiro pra pagar a internet. Eu já tive um namoradinho à distância muito tempo atrás e a gente nunca se viu. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro pra se ver. Entendeu? O Caio, que é o meu atual marido, barra meu atual marido, fica uma coisa tipo... usurpador. Não, né? Já tive não, 7, não. matei os outros. Não! Meu marido, barra namorado, barra meu melhor amigo, barra amor da minha vida, isso tudo. Ele só tá falando isso porque ele está ali no outro cômodo. Não. É porque o que acontece? Quando eu comecei a me relacionar com ele, nós morávamos relativamente longe. São cidades distantes, poxa. São, sei lá, 50 quilômetros de distância. Ah, muito mais, meu filho. Onde você mora é longe. De Caxias pra São Gonçalo, gente, é longe. É longe mesmo. Você se esconde. Tudo bem que são duas regiões... É a mesma região metropolitana, só que do outro lado da ponte uma da outra. Ah, olha aí. Aquele momento que eu tava doido pra usar. Tanto pau, menino. Aí o que acontece? Deu certo pra gente... Primeiro porque a gente deu certo como pessoa, mas deu certo porque a gente trabalhava e a gente tinha dinheiro pra se ver, pra sair final de semana. Eu acho que é muito complicado um relacionamento à distância de pessoas que não têm condições de pelo menos se ver uma vez ao mês. Acho ótimo. Entendeu?
Uma pessoa que não é apegada é a Jéssica. É uma pessoa que não é apegada. Gente, nem um pouco. Ai, olha, coisa mais ridícula que tem é você ter a hora certa pra ver a pessoa. Aí você fica, ai, que saco, não quero ver ninguém hoje. Mas tem aquele momento, quarta-feira, 7 horas, a gente tem que namorar. Ai, não. Isso não é pra mim. Namorei uma vez, não quero nunca mais. Pente rala, tô aí, me convidem. Gente, o que tá acontecendo? Ela tá hoje, O que tinha naquele cachorro quente? Olha, eu acho que ela usou aquele spray de maconha, que é o Viagra feminino. Eu acho que ela tá nesse negócio. Gente, o que é? Sério, eu tô o muito hormônio? livre. Eu tô muito TPM? livre. Eu tô muito livre com essas coisas. Eu não quero me apegar a ninguém. Então, segundo o Jean, se você namora à distância, mas não tem um emprego, por favor, termine. E se você... Não, mas eu acho que vale a pena, assim, adolescente. Acho que todo mundo tem uma paixonite adolescente pela internet. Pelo menos eu tive. Eu tive. E, assim, namoro à distância, Mas não aquela é pessoa... adolescente, não tem muito tempo isso, não. Não, eu tive com adolescente que eu digo assim, 16, 17 anos. Que foi uma pessoa que você conversou, sei lá, 2 dias e você meio que você se apaixonou pela pessoa, pela conversa e tal. Acho que todo mundo tem essa fase na adolescência. Então acho que é uma coisa que vale a pena. É uma pessoa que vai te marcar na sua vida ali, naquele período e tal. Às vezes um momento de carência. Pelo menos assim, eu posso falar por mim. Fui um adolescente gay, eu tava dentro do armário, não podia falar abertamente sobre mim. Então a única forma que eu tinha de me relacionar com uma outra pessoa sem ser julgado era através da internet. Então era através de relacionamentos à distância. Então pra mim não foi minha válvula de escape, mas foi o ambiente onde eu podia ser eu com uma outra pessoa, falar sobre realmente aquilo que me incomodava, o que eu realmente gostava, sem ser criticado por ninguém. Então na minha adolescência foi muito importante isso. Vocês já entraram naquele bate-papo UOL? Ai, já, claro! Eu entrei pra saber como era. Eu já entrei várias vezes. Eu conversava com geral. Conheci várias pessoas, já conheci várias pessoas. Falo mesmo, na época do bate-papo da UOL, o Caio ficar puto, vou até falar baixo. Do bate-papo da UOL, eu já conheci várias pessoas. Eu já fiquei pessoalmente, já conheci várias pessoas. Eu não, tenho medo. Morria de medo também. Tenho medo, porque acho que é um pessoal muito louco. Já chama ali pra falar na web, e quando você acende, já tá uma piroca ali pra você ver ali. É verdade. Isso era horrível. Não fala nem oi, você não via nem o rosto da pessoa. Da pessoa, já vinha ali os membros. Chamava pra conversar pela webcam, você aceitava, quando aceitava já tava aquele negócio ali, ó. Tu lembra do Skype? Que tinha o MSN, né? Aí o MSN ficou ruim, aí as pessoas só usavam o Skype. Pior que era época de Lan House, gente. Era época de Lan House. Eu aceitava quando época de Lan House. Aquele negócio ali na tela e eu ficava desesperada pra fechar. E todo mundo olhando. Ai, gente, que vergonha. Façam isso não. Peça autorização. Vê se a pessoa vai querer também, se ela não tá em local público. Entendeu? Tem tudo isso. Porque até é bom, isso aqui é ruim, não. É bom fazer essas coisas. Mas tem que ter autorização da pessoa. O Anselmo tá bem? Olha, o Anselmo tá roxo. Não tem outra palavra a não dizer que o Anselmo tá roxo. Gente, pelo amor de Deus, vocês nunca fizeram sexo virtual? Como é que eu cheguei nesse assunto, gente? Eu gosto. Olha, esse Brás. A gente nem foi pro Brás. A gente nem foi pro Brás. Leonardo. Explica pro pessoal o que é o Brás. Eu não vou explicar nada. Jéssica, explica aí o que é o Brás. O Brás é um lugar que a gente vai pra falar sobre coisas, pra comprar equipamentos e a gente acaba falando de sexo sempre. O nosso amigo Léo, que é quem nos ajuda em várias coisas aqui pro podcast, ele tava contando uma vez uma história que foi em São Paulo, que é a namoradeira de São Paulo, e ele mora aqui no Rio. Então, inclusive, é até bom eu vou pedir pro Léo mandar um áudio pra gente sobre o que ele acha sobre namoro à distância, porque ele namora à distância. Ele namora... Olá, pessoal do outro lado da ponte, todos vocês que nos ouvem. Eu sou Léo e eu tenho um relacionamento à distância. E quando fala de relacionamento à distância, todo mundo já pensa que, mas dá saudade, ou então, nossa, deve ser caro. Sim, dá saudade, sim, é caro. Mas sabe como é que é, né, cara? Quando a gente gosta e não tem jeito, a gente gosta e pronto, a gente não escolhe, né? E eu amo minha namorada e eu gosto muito do relacionamento à distância, eu particularmente gosto. Dá saudade quando a gente se vê, é aquela empolgação. A gente aproveita bastante o tempo que a gente tá junto, que a gente tem que aproveitar, né? Que não é todo dia que a gente se vê. Mas a gente aproveita, minha namorada é de São Paulo, eu conheci São Paulo através dela, foi muito bacana.
Eu apresentei o Rio de Janeiro pra ela também, e tudo isso é muito legal. Mesmo sendo um relacionamento à distância, não tem só coisas ruins. Tem muita coisa boa também. E é isso aí, é bem divertido, a gente aproveita bastante, vai vivendo. A gente aproveita tudo que pode aproveitar. É isso aí, um abraço, galera. Ele vai pra São Paulo e tá aí. Um dia desses ele foi no Brás e tava contando pra gente essa história. Quando ele começou a contar do Brás, meu amor, a gente começou a ter que falar de sexo no meio do assunto. A gente, vírgula, porque eu tava no Brás ainda. Fiquei no Brás e fiquei por lá. Não, e Léo tava no Brás depois da igreja. Depois da igreja, ele tinha ido pra igreja. Aí foi no Brás ver um negócio que eu tinha pedido pra ele comprar. E aí... gente, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de sexo, entendeu? Inclusive... Mas deixa assim, a gente pode criar um quadro. Se vocês colaborarem, mandarem perguntas, eu respondo, gente. Porque assim, eu também adoro falar de sexo. Eu escolhi esperar. Eu falei que sou cachorro, então, mas sou cachorro na minha cabeça. Na vida real é diferente. Aqui na minha cabeça sou rainha do sexo. Se vocês quiserem... Quem conhece a Jéssica na vida real, meu amor, você vê... Essa mina é uma Olha! Sabe esse pessoal de internet que sabe tudo na internet, na vida real? Nada de vida real. Na vida real, eu tô sozinha, forever alone, com meu vibrador. Opa! Pessoal, depois dessa, Anselmo, encerra o nosso podcast hoje. Mas sério, agora eu fiquei animada pra ter Pelo amor de Deus, isso é um outro programa. Isso é um outro programa. Não, Jéssica, eu vou pedir pras pessoas. Jéssica, isso é um outro programa. Mandem perguntas. Gente, o Anselmo tá muito constrangido. Mandem perguntas que eu respondo sobre sexo, dúvida, qualquer coisa, tamo aí. Jéssica. Pode encerrar agora. Gente. Tô bem. Se o Bolsonaro ouvir isso, ele vai criticar a gente. Ele vai bloquear a gente. Vai censurar. Gente, olha, depois de ter ficado roxo de tanto rir, eu não sei. De ter ido pro Brás, de ter ido pra São Paulo. Eu não sei como é que é. Olha, me cortaram no Rei Leão. A gente foi do Rei Leão, a gente foi... a neca do Léo Santana. Todos os assuntos desse podcast terminaram em sexo hoje. Eu não sei o que tinha naquele cachorro quente que essa menina comeu hoje. Também. Mas a gente vai encerrar por aqui, tá? Fiquem com Jesus. Se você não escolheu esperar, pode estar mandando a mensagem pra Jéssica. Se você escolheu esperar, você pode estar mandando a mensagem pra mim, que a gente conversa também. Se você acha qualquer outra coisa da política da reforma, você tá podendo mandar mensagem. Se você é gay, tadinho, você tá precisando de coisas para sair do armário, manda mensagem pra mim. Jean te enxota do armário, te expulsa de Nárnia, e é isso aí, tá bom? Até semana que vem. Eu vou tomar água. Toma. Tchau. Beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau.